Agora a gente está vendo. Agora foi, né? Tá. Uhum. Beleza. Bom, pessoal, então bom dia mais uma vez. Queria agradecer muito pelo convite. Eu acho muito importante ter esse diálogo, de levar um pouco do conhecimento que a gente produz na academia para esses espaços de discussão. Como o pessoal comentou, eu sou o Jacinto, eu sou pesquisador na UFRJ, no Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, que é o LASA, que está localizado no Departamento de Meteorologia. E atualmente eu estou fazendo pós-doc no Instituto Dom Luiz, na Universidade de Lisboa, onde eu estou atualmente. Mas, na verdade, sou paulista, sou de Itaquaquecetuba, então também fico feliz de participar dessa conversa, por ser do meu estado. E me formei na USP, e tenho também uma atuação com muitos pesquisadores aí do estado de São Paulo. Eu trouxe uma breve contextualização, acho que é sempre importante a gente discutir um pouco esses aspectos físicos do problema, né? O El Niño como um fenômeno climático natural, que ocorre naturalmente, caracterizado por esse aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, esse é o sinal que os cientistas observam para entender se a gente está tendo ou não um El Niño, esse aquecimento anômalo da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Então, quando essa temperatura está pelo menos 0,5 graus acima da média de um período que nós consideramos 1991, 2020, significa que nós estamos sob influência do que vai não só ser caracterizado por esse aquecimento da superfície do oceano, mas também vai trazer alterações no circulação atmosférica que vai afetar em diferentes regiões, com impactos que vão variar de região para região. Um detalhe importante, quando a Lia ultrapassa os 2 graus, nós temos que estamos observando um El Niño forte. E os indícios que temos até o momento, né, de todos os modelos climáticos que são aplicados, é de que, a partir de novembro de 2006, a gente esteja sob a atuação, de fato, de um El Niño forte, um impacto muito mais significativo para o mundo. Como mencionei anteriormente, o principal impacto é nessa alteração na circulação atmosférica. E esses impactos, então, vão se distribuir ao longo do globo, afetando a disponibilidade de umidade. Então, em algumas regiões, como, por exemplo, no Nordeste brasileiro e na região Norte, a gente vai observar uma redução das chuvas, que vai ter impacto na agricultura, um aumento nos incêndios florestais, no caso da região amazônica, e redução da vazão dos rios, entre outros impactos. Quando a gente desce um pouco mais para o centro-oeste brasileiro, vai ser observado também com um aumento de temperatura, um aumento maior dos incêndios na região do Pantanal, na região do Cerrado. No sul do Brasil, há um acúmulo muito maior de umidade, levando a um aumento das chuvas, que vai resultar em enchentes, inundações, tempestades mais severas. Já no sudeste brasileiro, a gente vê uma irregularidade das chuvas, mas principalmente um aumento das ondas de calor, que, como eu vou discutir mais à frente, tem impactos importantes. Isso. Acho que ele caiu, né? Acho que Acho que é o caiu. Ninho. Ah, Não voltou, caiu, não. voltou. Ele tá aqui. Ele só não sei, sumiu o som dele. Travou. É. Voltou. Vocês não me ouvem? Tava voltando. Agora sim, travou. já sim. Tá bem. Peço perdão. Até onde vocês ouviram? Sim, Você até, descreveu as até os regiões impactos brasileiras. no quadro anterior. Tá, joia. Então, eu passo para esse slide discutindo que esse El Niño tem uma característica importante de estar acontecendo num contexto já de um planeta sob mudanças climáticas, né? Essa figura ilustra muito bem a relação entre o El Niño e a temperatura média global. A gente vê aqui em vermelho, nessa série temporal, que os anos de El Niño são, de fato, aqueles anos que têm uma temperatura global mais elevada, enquanto Laninha, que é o fenômeno oposto, são esses em azul, onde a temperatura é mais baixa. Só que, na verdade, tudo isso acompanha
esse aumento global da temperatura que nós estamos observando. Então, ou seja, o El Niño agora está acontecendo num contexto de mudanças climáticas e, como a gente vai ver mais à frente, esses impactos são ainda mais amplificados. Essa figura exemplifica muito bem isso, ela mostra, né, eu gosto sempre de atualizar essa figura, inclusive está escrito errado ali, fevereiro, na verdade é junho. Eu gosto sempre de buscar essa figura no site de Copérnicos, que é o Observatório Europeu, e ele mostra para aquele mês, ou seja, para o mês de junho, quais foram as temperaturas ao longo dos últimos aí 30, 40 anos. Então, um dado interessante, junho de 2026 foi o segundo mês de junho mais quente da história. Então, isso é a mudança climática, né? Se a gente pega o período, uma média anual, de julho de 2025 a junho de 2026, nós tivemos 1,43 grau acima da média do período pré-industrial. Isso é muito próximo daquele período, daquele valor de 1,5, que é documentado, indicado pelo IPCC e pela comunidade científica de um modo geral, como um limite que, uma vez ultrapassado, nós vamos enfrentar consequências ainda mais graves do aquecimento global. O que o El Niño faz é amplificar ainda mais essa tendência que nós estamos observando nessa figura. E isso fica muito claro quando a gente olha para qual foi o primeiro mês de junho mais quente da história, justamente aqui 2024, seguido de 2023, quando a gente estava sob a influência do último evento El Niño que enfrentamos muito recentemente. Bom, então, esse contexto de mudanças climáticas, ele tem uma consequência muito importante, que é o principal aspecto que nós precisamos olhar do ponto de vista dos impactos. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá, já. Que essa figura ilustra muito bem que é uma passagem de um clima pré-industrial, que é essa curva em azul, para um clima, para um novo clima, esse clima atual, onde a gente tem uma maior probabilidade de eventos extremos e uma maior intensidade. Então, isso significa que secas, ondas de calor, grandes tempestades, hoje tem uma maior magnitude, um impacto muito maior, tem uma frequência muito significativa, né? São Paulo, que enfrentava ondas de calor de maneira muito esporádica, hoje, em verões, principalmente com a influência do El Niño, a gente enfrenta sequencialmente ondas de calor. Atinge novas localidades, eu vou discutir, por exemplo, o fato de que o Pantanal, que é uma região alagada, hoje sofre com incêndios florestais, isso que estava muito mais concentrado na região amazônica e no Cerrado. Também mudanças na duração, então esses eventos estão muito mais prolongados, além de novas combinações. E aí eu chamo atenção para isso, para a questão dos eventos compostos, algo que eu vou discutir um pouquinho mais à frente também, mas que a gente tem enfrentado cada vez mais, quando a seca se une à onda de calor para amplificar ainda mais esses impactos. Bom, e aí eu gostaria muito de compartilhar aqui alguns trabalhos que nós, no grupo de pesquisa no LASA, na UFRJ, estamos desenvolvendo. Esse aqui é um artigo que olhou para as ondas de calor que aconteceram entre 2000 e 2018 em 14 regiões metropolitanas brasileiras, incluindo a região metropolitana de São Paulo. Esse é um estudo interessante porque tem uma abrangência significativa de 35% da população brasileira e foi feito com dados do INMET e também dados do SUS. O que esses dados revelaram? Primeiro, essa figura, a leitura dela é muito simples. A gente tem as regiões metropolitanas no eixo Y, ordenadas de norte a sul, a gente tem São Paulo aqui, e aqui o passar dos anos, né, até 2020, que foi o recorte do estudo. A cor de cada um desses quadradinhos indica o número de eventos de onda de calor que aconteceram em cada ano ao longo dessa série temporal. E fica muito fácil observar que dos anos 90 para trás, essa figura é muito mais clara, com muito mais espaços em brancos e com cores menos intensas. Enquanto, principalmente do ano 2000, 2010 em diante, a gente vê que todas as regiões metropolitanas de São Paulo têm enfrentado ondas de calor muito severas, um destaque aqui para São Paulo, que basicamente não tem nenhum ano sem um evento de onda de calor registrado, que são esses períodos em que, por pelo menos 3 dias, as temperaturas ultrapassam um determinado limiar climatológico adaptado àquela região. Esse aumento
é mais significativo no norte, no Brasil, né, na região equatorial, mas se a gente pega os últimos 5 anos dessa série temporal, na verdade, todas as regiões metropolitanas registram esses eventos de grande intensidade, as ondas de calor que a gente chama de severas ou extremas. Bom, isso tem impacto na saúde da população, nas mortes, né, mortes prematuras. Então, o nosso estudo ele aplicou um modelo estatístico para estimar quantas pessoas morreram a mais, de forma prematura, né, óbitos excessivos, como a gente chama, durante esses eventos de onda de calor. E aí, obviamente, São Paulo lidera esse ranking por ter uma grande população, então isso é proporcional à população, mas realmente é um dado muito preocupante pensar que de 2000 a 2018, nas ondas de calor que aconteceram na região metropolitana de São Paulo, 14.850 pessoas paulistas que viviam em São Paulo morreram devido a esses eventos de onda de calor. Então, é um dado extremamente assustador. Quando a gente olha para o Brasil todo, né, para essas 14 regiões, esse número ultrapassa as 48 mil mortes. E um dado interessante, que a gente sempre faz essa comparação quando apresenta esse resultado, é que esse número de 48 mil mortes é 20 vezes maior do que o que foi observado no mesmo período em deslizamentos de terra. Tá, mas qual o sentido dessa comparação? Porque o deslizamento de terra ele tem um apelo visual muito maior, né? É um evento extremo muito severo, né? Que leva a mortes em todas as regiões do Brasil, mas que essa morte ela é muito mais visual, enquanto o calor, ninguém morre de calor, né? Na verdade, o calor ele leva a um agravo de outras doenças, fazendo com que as pessoas morram de forma prematura, e essas mortes acabam sendo invisíveis nesse sentido, né? Se a gente propriamente olhar para a base de dados do SUS, para um CID, né, um capítulo de mortes específico que se chama mortes associadas ao calor excessivo, esse número não chega a 500. Então, ou seja, na verdade, são outros agravos que são outras doenças que são agravadas pelo calor excessivo, pelo que nós chamamos de estresse térmico. E aí esse estudo fez uma análise detalhada de quais eram as doenças, né, que tinham um sinal mais significativo de excesso durante as ondas de calor. E aí, como diversos outros estudos mostram na Europa, nos Estados Unidos, isso é principalmente devido a doenças cardiovasculares, respiratórias e também as neoplasias. E aí, novamente, reforçando, as pessoas já têm esse quadro e com o estresse térmico causado pelas ondas de calor, acabam indo a óbito de maneira prematura, levando a essa mortalidade excessiva. Mas, além dessas causas principais, nós também observamos doenças do sistema nervoso, endócrino-metabólicas, né, onde entra aí a diabetes, doenças do sistema geniturinário digestivo e também, um dado muito interessante, transtornos mentais e comportamentais, né? A gente tem aí, por exemplo, demência, Alzheimer, e diversas outras doenças em que a pessoa já tem um sistema imunológico fragilizado e, devido ao estresse térmico, acaba indo a óbito. Mas nós ampliamos um pouco mais essa lupa, né, utilizando os dados do SUS, para entender quem são essas pessoas, né? E a gente viu que tem um recorte muito específico quando a gente olha, por exemplo, para os grupos etários e também de gênero. Aqui no gráfico da esquerda, a gente vê que em vermelho estão as pessoas que têm acima de 65 anos, nesses 2 tons de vermelho, e aí essas mortes representam de 75% a 95% dos óbitos relacionados ao calor. Então, já mostra com muita clareza qual é o grupo mais vulnerável ao calor excessivo. E quando a gente olha no gráfico da direita, as barras em vermelho representam o excesso de óbitos entre as mulheres, enquanto as barras em verde representam esse excesso entre os homens. Em alguns lugares, essa diferença não foi estatisticamente significativa, mas, apesar disso, em todas as regiões, vemos que o vermelho está à direita, ou seja, as mulheres são mais vulneráveis durante os eventos de onda de calor. E no caso, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente tem uma diferença bastante significativa. E isso pode estar relacionado com diferenças na pirâmide populacional, né? Mulheres vivem mais, no geral, então chegam à fase mais idosa da vida mais do que os homens,
pode estar relacionado com fatores fisiológicos, mas é importante pontuar que também pode estar relacionado, muito provavelmente, com questões de desigualdade de gênero, que fazem com que a capacidade de adaptação, seja de recursos como desde um ar-condicionado, as condições de moradia, entre as mulheres, tenha uma vulnerabilidade maior e uma menor capacidade de adaptação. E ainda olhando para esses indicadores socioeconômicos, nós fizemos outras análises bem interessantes, olhando para, por exemplo, o fator escolaridade, né? Olhando para esses grupos, entre homens e mulheres com mais de 65 anos, se a escolaridade poderia ser um fator importante. E a gente viu que sim, que, por exemplo, no caso de São Paulo, o risco relativo entre pessoas que têm baixa escolaridade é 36% maior do que o risco relativo entre pessoas que têm um ensino superior completo. Então, novamente, entra aqui a questão socioeconômica, a capacidade de adaptação e também as condições de moradia que vão modular essa vulnerabilidade da população às ondas de calor, que, como a gente viu antes, são os eventos extremos que têm essa maior capacidade de impactar a população de São Paulo durante o El Niño. Olhamos também para outro indicador socioeconômico, que é a cor da pele, ou raça, né, que é um indicador que também está lá na base de dados do SUS. Então, a gente olha para esse óbito e vê quem é essa pessoa que teve essa mortalidade em excesso. E vejam que até mais do que a diferença que a gente observa para o nível de escolaridade, existe uma diferença muito significativa entre a população declarada como preta e parda, né, que compõe a população negra brasileira, e a população branca. A gente sabe que isso, a raça acaba sendo um indicador também socioeconômico, então vai estar diretamente relacionado com a capacidade de adaptação, com as condições de moradia. Então, mostra essa vulnerabilidade aí, onde as pessoas pretas e pardas têm um risco relativo de 10% até 90% maior, na maioria dos casos, de morte durante esses eventos de onda de calor, devido a essas questões socioeconômicas e de moradia. Trouxe aqui muito rapidamente um outro estudo nosso, que mostra, usando uma metodologia diferente, né, liderada por um grupo de epidemiologia da Universidade de Madrid, da Faculdade de Saúde Pública de Madrid, olhando também, só que especificamente para o Rio de Janeiro, qual é a temperatura máxima a partir do qual esses efeitos são observados. E a gente viu aqui que é a partir dos 34 graus de temperatura máxima, algo que no Rio de Janeiro é ultrapassado praticamente um ano inteiro. E que também esse estudo mostrou que pessoas com baixa escolaridade têm um risco relativo maior, e também que, se a gente olha para a ordem dos eventos, né, o primeiro evento, o segundo, o terceiro, a população, tanto as mulheres quanto as pessoas pretas e pardas, sentem esse efeito primeiro. Então, também outro resultado interessante, usando outra metodologia e corroborando essas conclusões. E, bom, só para concluir, eu gostaria também de trazer um outro estudo que acho que é muito interessante para o contexto de São Paulo, onde nós olhamos para os eventos de seca e onda de calor e incêndios florestais que aconteceram em 2020 no Pantanal. E aí vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com São Paulo, e eu vou mostrar nos próximos slides. A gente sabe que esses eventos de 2020 foram catastróficos, tiveram 4 milhões de hectares de área queimada e diversos impactos locais na região do Pantanal, levando à morte de animais, perda de produtividade vegetal, mas também perdas econômicas em escala local. Mas o que o nosso estudo tentou entender foi como esses impactos se distribuíram, né, esses eventos compostos de seca, onda de calor e incêndio, como eles se distribuíram e levaram a impactos em cascata em outras regiões do Brasil. E aí a figura da esquerda mostra trajetórias de massas de ar, né, que são períodos em que a gente identificou o transporte dessa fumaça do Pantanal para a região metropolitana de São Paulo, para o estado de São Paulo como um todo. Acho que todo mundo se lembra, né, desses eventos sendo noticiados na época. A gente teve episódios gravíssimos de qualidade do ar em São Paulo, que também são representados por essa mancha vermelha em cima do nosso estado. Bom, o que nós observamos, essa figura ficou para trás aqui, mas, na verdade, a gente olha para a série temporal, um grande pico de mortes
durante o período em que essa fumaça esteve influenciando a qualidade do ar em São Paulo. E o excesso de óbitos que nós observamos foi muito mais significativo aqui na região noroeste do estado, que teve sob mais influência tanto dos incêndios do Pantanal, como também dos focos locais. Mas um outro dado interessante é que nesse mesmo período, todo o estado de São Paulo estava sob influência de uma forte onda de calor. Então, na verdade, esses impactos somam dos incêndios florestais, das ondas de calor, né, da poluição do ar, e o que nós observamos em todo o estado de São Paulo foi um excesso de óbitos da ordem de 21%, o que representa 2.150 mortes prematuras em apenas 2 semanas. Isso é muito maior do que a média das ondas de calor que nós observamos no outro estudo, e também de períodos em que houveram picos de incêndios florestais no estado de São Paulo. Ou seja, quando a gente combina secas, ondas de calor, incêndios florestais, transporte de larga escala dessa fumaça, com a própria questão da poluição do ar, tudo isso tende a se somar e a gente tem uma equação que o resultado, na verdade, é um excesso de óbitos, né? A população se mostrando cada vez mais vulnerável, como está representado aqui nesse slide. Acho que, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, alguém pode me dizer? Mais uns 5 minutos, é possível, Jacinto? Ah, tá ótimo, sim, sim. É só porque senão eu ia pular essa questão, mas eu acho que é uma questão muito interessante, principalmente quando a gente está pensando em política pública, que é o que esperar do futuro, né? Então, existe, né, hoje o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, discute muito a relação entre caminhos socioeconômicos compartilhados e cenários de mudança climática, ou seja, a partir do tipo de futuro que a gente está construindo, do ponto de vista socioeconômico, qual vai ser o futuro climático do nosso planeta. E a gente sabe, né, que o cenário mais otimista é aquele que a gente tem reduções de emissões de gases de efeito estufa, redução das desigualdades, uma maior colaboração entre os países e, principalmente, também investimento em estratégias de adaptação e de mitigação. Ele levaria, né, no final do século, a um aumento de temperatura entre 1 e 1,8 graus Celsius, ou seja, mesmo assim, há uma probabilidade de que a gente ultrapasse 1,5 graus. Já os cenários mais pessimistas levam aí a aumentos de temperatura acima de 4,5, 5,7, chegando quase a 6 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. E a gente pode imaginar qual é a consequência disso, né? Se a gente olha para esses cenários, cada um deles vai representar uma mudança na frequência dos eventos extremos. Olhando para as ondas de calor, hoje a gente já enfrenta de 5 a 9 vezes mais ondas de calor do que na época pré-industrial. No futuro, se a gente caminhar para esses cenários de aumento das emissões, de poucas estratégias de mitigação, a gente vai ter aí cerca de 40 ondas de calor a mais do que a gente observava no período pré-industrial. 40 ondas de calor a mais significa que eventos que aconteciam uma vez a cada 50 anos vão acontecer 40 vezes nesse mesmo período. Então, significa que a gente vai, no futuro, enfrentar, né, e na verdade nem somos nós, né, são as próximas gerações, enfrentar eventos muito mais intensos, muito mais severos e mais frequentes. O mesmo vale também para os eventos de seca, aqui as secas agrícolas e ecológicas, que no futuro podem se tornar aí 4 vezes mais prováveis. Então, imaginem secas como essa que a gente viveu na Amazônia, ou mesmo no Centro-Oeste, ou até mesmo no estado de São Paulo, levando à crise hídrica, a gente enfrentar isso 4 vezes mais, né, com mais intensidade. Então, esse é o cenário que se constrói, né, e acredito que as ações estão muito na nossa mão nesse momento. E, para sintetizar, acho que essa figura mostra muito bem que o El Niño, junto com a mudança climática, e eu acho importante reforçar que é impossível separar esses dois eventos, porque os efeitos são muito parecidos e se somam, levam a impactos diretos na ocorrência de ondas de calor, secas, incêndios florestais, tempestades e inundações. Tudo isso vai impactar a saúde física, mental e social da população. Mas nós também temos efeitos indiretos, né, que são a poluição do ar, como eu mencionei, relacionada com os incêndios florestais, também com as ondas de calor, as doenças vetoriais e
questões de insegurança hídrica e alimentar que também vão influenciar na saúde da população. E como eu tentei mostrar, né, ao longo desses estudos que nós fizemos aqui no LASA, tudo isso também está relacionado com dinâmicas sociais de raça, idade, gênero, condição de saúde socioeconômica e, principalmente, né, a capacidade de adaptação a esses eventos extremos, amplificando ainda mais esses impactos. E como uma mensagem central, o que nossos trabalhos têm identificado é que, de fato, a expansão da atenção primária à saúde e a redução das desigualdades socioeconômicas, raciais e de gênero são um passo importante para enfrentar os efeitos associados com a mudança climática e com o El Niño, entendendo que os eventos climáticos extremos são, de fato, uma questão de saúde pública também. É isso, obrigado pela atenção e estou à disposição para perguntas. Obrigada, Jacinto. Vamos deixar as perguntas para depois das 3 falas, pode ser? Então, vamos seguir. Convido agora o Adilson Nazário. Só perguntar se o Jacinto vai permanecer, Luciana, porque ele está em Portugal, sei lá, ele pode ter outro compromisso. Você vai poder ouvir os outros, Jacinto? Posso sim. Então, Talvez tá eu tenha que sair obrigado. um minutinho, mas eu vou poder sim. Tá bom, obrigado. Então, convido agora o Adilson Nazário, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE. Por favor, Adilson. É Nazário, né? Como a gente conhece. Então, vou pedir para a Ludmila, né, que vai fazer a projeção, e eu vou falar em cima de cada slide que ela vai apresentar. Bom, inicialmente, eu estou aqui em nome do CGE da Prefeitura de São Paulo, que é o órgão ligado à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIUB. Né? Hoje nós vamos tratar de um tema que exige atenção urgente, eu diria. Ele é previsto para o segundo semestre, né, de 2026. O seu impacto potencial na nossa cidade, São Paulo, e ao longo dos próximos 20 minutos, aproximadamente, eu vou tentar apresentar o cenário atual, né, dos riscos específicos para São Paulo e as medidas que precisamos tomar imediatamente, para já. Né? No próximo. Bom, como eu já disse anteriormente, antes de começar a reunião, muitas pessoas queridas aqui que a gente não se conhece, então eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o apresentador, no caso. Meu nome é Adilson Nazário, mais conhecido por Nazário. Eu sou técnico em meteorologia, formado pela Escola de Especialistas de Aeronáutica, localizado na cidade de Guaratinguetá. Durante a minha carreira militar, eu atuei por muitos anos, praticamente 30 anos, no gerenciamento meteorológico do Espaço Aéreo Brasileiro, no Departamento de Proteção ao Voo. Acho que todos conhecem, o primeiro foi o SINDACTA-U, né, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Na carreira civil, eu faço parte das atividades do CGE desde a sua fundação, em 1999. Então, portanto, são quase 50 anos dedicados à meteorologia prática. Eu diria sempre costumo dizer para os amigos, né, sempre cuidando do bem-estar, sempre procurando, nessas duas atividades, minimizar os efeitos, né, os problemas, possíveis desastres que a gente não tem. Vamos para o. Bom, essa parte a gente tem ali a estrutura. A gente vai começar pelo fenômeno cognitivo, o estado atual, depois nós veremos também previsões para 2026, os fenômenos da escola, claro, e olhar histórico, né, eventos extremos, riscos e áreas vulneráveis, por fim, as medidas preventivas que precisamos tomar e implementar no cronograma recomendado. Próximo. Bom, o professor Monteiro já explicou muito bem, então a gente vai comentar um pouco sobre o El Niño, né? O El Niño é um fenômeno chamado ENOS, né?
Então, a gente vê que nós passamos aí por Laninha, né? Temos a neutralidade climática em alguns anos e o El Niño. Então, ela é a fase quente, né? Então, se caracteriza aí pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e que altera em toda a circulação atmosférica global, né? O último El Niño forte, na realidade, ele ocorreu em 2023, 2024, passando por Laninha em 2024, 2025, a gente deve lembrar disso. E agora os modelos apontam aí com alta probabilidade para o retorno do El Niño no segundo semestre de 2026. Próximo, Ludmila. Bom, utilizei aqui uma figura mais leve, né, sem o vermelho, colocando esse azul meio azulado aí. Os dados eles são muito claros, né? E a previsão climática é feita com um consórcio de entidades. O IMET, a FUNSEMI, o CENSIPAN, e publicou em abril de 2026 uma nota técnica conjunta confirmando a alta probabilidade superior a 80% de formação de El Niño no segundo semestre deste ano. O CPC, que é o Centro de Previsão Climática da NOAA americana, indica 61% para o trimestre maio, junho e julho, subindo para mais de 90% no final do ano. A subsuperfície, o que fica abaixo da superfície do Oceano Pacífico, já mostra anomalias positivas que podem chegar a 4 graus, né? Em algumas regiões, isso já é um sinal preocupante, um sinal precursor de um El Niño muito forte. O próximo. A intensidade ainda não está bem definida, mas os sinais são preocupantes. Há 63% de possibilidade, probabilidade, eu diria, que o evento atingir intensidade forte, muito forte, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Nós acreditamos até que um pouco antes, a partir já de outubro, a gente tenha esses valores, esse fenômeno já um pouco mais forte, mas o que se espera mesmo, segundo a previsão climática, é de novembro até o começo do ano de 2027, ser considerado muito forte. Super El Niño, que as pessoas costumam comentar, de 1997 e 1998, é considerado o mais intenso já registrado, né, e causou bilhões em prejuízo no Brasil. O atual já tem características muito parecidas na superfície do Pacífico. Então, a gente tem, né, esse quadro aí que é bastante preocupante. Próximo. Bom, para São Paulo, a gente precisa trabalhar com 2 cenários distintos, eu diria, né? Ao longo do ciclo. No verão e outono, que coincide com o nosso período de chuvas naturais, o El Niño pode intensificar ainda mais as chuvas naturais, com maior risco de eventos extremos concentrados, é claro. Já no inverno e primavera, a tendência é de seca, calor intenso e risco de incêndios. Então, nós precisamos nos preparar para os 2 extremos que estão colocados aí na tela. Não? Eu diria que não precisamos especular sobre o que o El Niño pode fazer. Nós temos dados recentes, né? Em fevereiro de 2023, nós que moramos na cidade de São Paulo, nós lembramos, o litoral norte paulista registrou mais de 600 milímetros de chuva em menos de 24 horas. 65 pessoas morreram. Em 2023, 2024,
durante o El Niño forte, São Paulo, capital, enfrentou temporais recorrentes. E agora, né, com um potencial de El Niño mais forte, se aproximando já aí a partir de outubro, novembro, o histórico nos obriga a agir com antecedência. Próximo. São Paulo é uma mega cidade. Inquestionável isso, né? Com 12 milhões de habitantes e vulnerabilidades bem documentadas. Nós listamos aqui 8 áreas de risco crítico. O El Niño ele não cria esses problemas do zero, ele amplifica cada vulnerabilidade existente, como foi falado, né, pelo professor Monteiro. Cada uma dessas áreas precisa de um plano de ação específica. Próximo. O CGE, na realidade, desculpa, as zonas periféricas das cidades concentram a maior vulnerabilidade. E esse é o slide 12, né? Não, o próximo. Esse, Não, é esse território? não, é o slide 11, o slide 11. Tá. Peraí, é que aqui eu não consigo ver o número do slide. Não, tudo bem, é esse aí mesmo, é isso mesmo, é esse aí Esse aqui mesmo. Tá. É o slide 12 que trata das zonas periféricas. Então, não é esse, eu acho. Não, então é o... Aqui não tô vendo, deixa eu... Esse, não é? Aqui, é esse aí, é esse. Isso. Então, as zonas periféricas da cidade, elas concentram maior vulnerabilidade, população com menor renda, infraestrutura precária, moradias em encostas e margens de córrego, tudo isso observado no dia a dia, a gente vê com os temporais que assolam a capital paulista. Nesses territórios, o impacto de um evento extremo ele é amplificado, é claro. É importante destacar que houve mudanças e avanços, uma redução de 57% nos alagamentos entre os anos de 90 e 2024. Mostra também que as políticas funcionaram, mas precisam ir longe, mais adiante, de um evento, eu diria, dessa magnitude. Sim. O Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo é o coração do monitoramento climático da cidade. Nós operamos 24 horas por dia, com a rede de estações meteorológicas, radares e uma equipe de meteorologistas que alimenta o sistema de alertas. 4 níveis de alertas: situação, atenção, emergência e alerta. Orienta as ações de toda a prefeitura de posicionamento de agentes da companhia de ativação de defesa civil. O El Niño, ele não precisa. O El Niño, nós precisamos intensificar ainda mais essa vigilância. Sim. A resposta ao El Niño não pode ficar restrita às obras, né? Nós precisamos de uma abordagem integrada em 6 frentes. A boa notícia é que a Prefeitura de São Paulo já tem um plano, com 13 secretarias envolvidas no plano de prevenção de chuvas. O que precisamos agora, na realidade, é acelerar a implementação disso, considerando o cenário do El Niño previsto para este segundo semestre.
Bom, terminando, né, a nossa apresentação, o El Niño de 2026, na realidade, ele representa mesmo um desafio real para São Paulo. Nós temos dados, temos estrutura e capacidade técnica. O que precisamos agora mesmo é de decisão e ação coordenada. E o CGE permanece à disposição para apoiar cada secretaria, cada órgão, cada autoridade nessa preparação. São Paulo ele já provou que sabe enfrentar crises com planejamento antecipado. Podemos minimizar drasticamente os impactos desse evento. Obrigado. Fico à disposição para perguntas. Obrigada, Nazário. A gente vai, assim como foi feito com o primeiro, esperar só a última apresentação e aí a gente abre para os 3 palestrantes. Tudo bem? Você consegue aguardar? Pode ser, Nazário? Pode ser? Tranquilo. Tá. Então, convido agora a Isabel Camargo, da Ciclima, para a sua apresentação. Bom dia, todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Eu queria só falar que a minha internet está um pouco estável, então pode ser que durante a minha apresentação eu fique ausente por alguns segundos, mas eu volto, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer a apresentação para vocês agora. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela já? Sim, Isa. Tá. Então, eu vou me apresentar. O meu nome é Isabel, eu sou engenheira florestal e internamente eu faço a coordenação do plano de prevenção às chuvas. E aí eu vou fazer uma apresentação de como o plano vai funcionar nesse ano de um El Niño forte e correlacionar e contextualizar um pouco o próprio El Niño. Eu não vou me prolongar muito nessa contextualização, porque o professor de Jacinto e o Nazário já falaram bastante sobre isso, então eu não quero deixar a reunião maçante, mas como eles já falaram, esse ano a gente já está sob a influência de um El Niño forte, e ele vai causar, a gente espera que ele cause alguns impactos, e por conta disso nós fizemos algumas alterações no plano de prevenção às chuvas para tentar antecipar os planos de ação para a cidade estar preparada para o evento no momento em que ele for mais cruel, digamos assim, que é esperado no período da primavera e do verão desse ano e do ano que vem. Então, o El Niño, ele nada mais é do que o aquecimento do Oceano Pacífico. Quando esse oceano ele fica mais de meio grau acima do valor médio durante 3 meses, já se configura um El Niño, né? Esse tipo de anomalia. Então, aqui dá para observar essa região do Pacífico que fica superaquecida. E como também o próprio professor Jacinto já falou, ele causa impactos, apesar dele ser um aquecimento local ali no Oceano Pacífico, ele causa impactos de forma ampla em todo o planeta. Então, geralmente, né, o que a gente vê no Brasil, quando a gente está sob a influência de um El Niño, é a região norte e nordeste mais seca, e a região sul mais suscetível a temporais, né, mais suscetível a precipitações volumosas. Além disso, a gente espera, de forma geral, no Brasil, eventos maiores de ondas de calor, além de períodos de secas, períodos de estiagem e também de veranicos. O período de veranico, ele é um período prolongado de estiagem, especialmente ali no período do outono e do inverno, quando a gente espera que as temperaturas fiquem mais reduzidas. E aí o veranico ele fica configurado quando as temperaturas estão acima da média, há ausência de chuva por muitos dias, e isso causa muitos impactos na saúde da população. Então, assim, resumindo, né, o que é esperado do El Niño forte no Brasil. E por que ele é forte, né? Porque ele está ali, a gente espera que a temperatura dele acima. Que travou. Só esperar um pouquinho.
Travou, Bel. Eu travei, né? Eu caí, mas eu já estou de volta. Vocês conseguem me ouvir bem ainda? Sim. Sim, tá bom. Tá. Então, só para resumir os impactos desse El Niño forte no Brasil, além da seca no norte e nordeste e da maior precipitação no sul, há a probabilidade de maior ocorrência de incêndios na região do centro-oeste e ondas de calor na região sudeste, além de chuvas irregulares. Esse gráfico aqui, ele é interessante, que ele mostra exatamente essas anomalias, né, do El Niño. Então, ao longo dos anos, desde 1990 até 2025, o que está aqui em vermelho são as anomalias do El Niño, né, que quando o oceano fica mais aquecido. Então, a gente está sob a influência do El Niño agora em 2026, que vai se prolongar até 2027, e a última ocorrência de um El Niño tão forte quanto esse foi em anos recentes, em 2023 e 2024. Se eu não me engano, ele começou em junho de 23 e foi até abril de 2024. Então, a gente vai enfrentar um El Niño parecido com o desses anos. E aí, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer na cidade de São Paulo, nesse ciclo, tendo como base no que aconteceu em 2023 e 2024, eu trouxe aqui alguns dados do Plano de Prevenção às Chuvas. Anualmente, a gente publica um relatório e os dados estão nesse relatório que fica disponível no site da Seclima. Então, esse gráfico aqui mais à esquerda, ele tem os ciclos, porque o PPC, ele vai por ciclos, porque a gente começa a fase de execução na primavera, né, em setembro, e vai até o ano subsequente, que é quando termina o verão. Então, em 2023 e 2024, a gente teve números de ocorrência ligeiramente maiores do que nos anos anteriores, nada muito significativo, mas o que chamou atenção no ano de 2023 foi uma ventania que aconteceu no dia 3 de novembro, com rajadas de vento que chegaram a 103 km por hora e deixou diversos bairros de São Paulo sem luz por muitos dias. Além disso, os anos de 2023 e 2024 foram os mais quentes já registrados. Isso é um dado do Copérnicos, que é uma entidade internacional. E, além disso, em 2024, especificamente, a gente ultrapassou aquele patamar que a gente tinha estabelecido como limite, que era de 1,5 grau acima, a temperatura máxima de 1,5 grau, com relação aos níveis pré-industriais. E nesse ano a gente chegou a 1,55 graus acima. Então, a gente já ultrapassou esse limiar no ano de 2024. E aqui alguns exemplos, né, da mídia de como esses desastres, como esses impactos foram vistos no Brasil inteiro. Na região norte, o Rio Negro chegou a níveis extremamente baixos por conta de secas históricas no ano de 2023 e 2024, que foi quando a gente estava sob o efeito do El Niño. Aí, no extremo oposto, né, do norte, lá na região sul, as enchentes de 2024 afetaram mais de 6 milhões de pessoas. E a seca, ela não foi só restrita à região norte, ela, na verdade, afetou uma grande parte do território brasileiro. A nota técnica do CEMADEM, por exemplo, menciona que 60% do território brasileiro foi afetado por seca extensa e intensa. Além disso, né, houve os incêndios florestais em diversos biomas brasileiros, especialmente no Pantanal e também no Cerrado, e eles bateram recordes no ano de 2024, também no ano sob influência de um El Niño. Mas aqui o nosso foco são as chuvas, né? Porque o plano é de prevenção às chuvas. O que a gente pode fazer? O que se espera, né? Nesse El Niño forte, a gente espera uma alteração no regime das chuvas. A média da precipitação ela não vai ser alterada de forma drástica. A gente espera que, mês a mês, a precipitação esteja dentro da média, mas essa chuva vai ser mal distribuída ao longo do mês, né?
Claro que, nesse contexto, a gente não tem como cravar, né, um eventual estabelecimento de um evento específico, porque a gente não tem como prever o futuro, mas a gente espera que vai haver, sim, dias durante a primavera, durante o verão, que vai chover muito em determinadas regiões, as chuvas vão ser concentradas, e isso vai ocasionar em transbordamento de córregos, em alagamentos e enchentes. Por conta disso, é importante a gente se preparar. Então, o plano de prevenção às chuvas, ele é um plano de preparação e de resposta aos eventos hidrológicos extremos. E na questão da preparação, a gente, esse ano, devido ao El Niño forte, a gente solicitou que as pastas da prefeitura que possuem ações de prevenção, como a CIURB, a SMSUB, né, que tem ali as ações de macro, micro drenagem e de zeladoria, componham um plano de ação robusto, levando em consideração esse El Niño forte, para a gente estar preparado para esse evento quando uma chuva muito forte for deflagrada. Então, anualmente, além de fazer a publicação de um relatório depois do período do verão, antes do período da primavera, a gente publica um plano de ação, onde cada uma das pastas que compõem o plano elaboram um documento relatando todas as ações que eles vão tomar, tanto para prevenção quanto para resposta. Então, eu vou apresentar um pouco o plano para vocês e o que a gente planejou para esse ciclo devido ao El Niño forte. Atualmente, o plano de prevenção às chuvas, ele funciona de forma contínua, porque até o ano passado ele funcionava só durante o período de setembro até março do ano subsequente. Agora ele dura o ano inteiro, a gente antecipou a fase de preparação para o mês de abril até o mês de agosto. E aí a fase de execução passa, então, a ser de setembro até março, né, do ano subsequente, que é o período ali que engloba a primavera e o verão, que a gente espera que ocorram as chuvas, né, mais substanciais. Então, além disso, a gente incluiu 2 pastas no plano de prevenção às chuvas. Antes eram 13 pastas, agora são 15. Nós acrescentamos a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu vou falar um pouco sobre as atribuições de cada uma dessas pastas e explicar por que é tão importante que elas façam seu plano de ação e explicando, né, como elas vão se organizar para o período mais chuvoso do ano aqui na cidade de São Paulo. Começando então pela Seclima, que gerencia o PPC, né, que é a sigla, né, do Plano de Prevenção às Chuvas. Então, a gente, além de se manifestar perante os meios de comunicação, a gente articula com as outras pastas, além de integrar quando uma determinada secretaria precisa de ajuda, precisa de uma informação de outra pasta para realizar suas ações, e também nós presidimos as reuniões mensais do plano, sempre pedindo, né, que cada um dos membros de cada pasta mencione o que tem sido feito mensalmente para que a gente atinja um nível de excelência no plano de prevenção às chuvas para atender a população o mais rápido possível quando há um evento hidrológico extremo. E no final do ciclo a gente aprova o relatório técnico que tem um resumo de todas as ocorrências que a gente obteve, né, desde o início do período de chuvas, né, que começa geralmente ali no mês de setembro e vai até março do ano seguinte. Além disso, né, a CIURB e o CGE, aí representado pelo Nazário, eles têm uma participação muito importante, porque eles fazem o monitoramento pluviométrico e a previsão meteorológica. Então, os dados que o CGE envia para o grupo é muito importante, principalmente para a Defesa Civil e para a Secretaria de Transporte poderem alocar, né, os seus agentes e os seus recursos nas áreas que o CGE diz que são mais suscetíveis em determinado dia por conta de determinado temporal que pode acontecer.
Então, os dados que eles passam antecipadamente são muito importantes, apesar dessa antecipação nunca poder ser muito anterior ao que a gente gostaria, né? A gente sempre recebe a informação basicamente ali no momento que a chuva, né, que a nuvem está se aproximando, porque são dados que muitas vezes as chuvas elas se formam de forma muito rápida, e aí não tem como a gente acompanhar isso tão bem, principalmente nessas chuvas convectivas, que são exatamente as chuvas de verão, que causam tantos transtornos. A CIURB também tem um papel muito importante na questão da drenagem, né? Eles têm o Plano Municipal de Redução de Riscos e também o Plano Diretor de Drenagem. E aí, anualmente, no plano de ação, eles, quando fazem a elaboração, eles mencionam quais as obras que vão ser feitas durante o período do ciclo atual. A gente também solicitou, esse ano especificamente, que eles coloquem valores de orçamento, porque é uma questão que a mídia sempre questiona a gente, né, qual o valor investido nas obras de drenagem para mitigar os efeitos das chuvas aqui na cidade de São Paulo. Então, a atuação da CIURB é muito importante. Tem alguns estudos muito interessantes demonstrando que as obras de macrodrenagem conseguiram reduzir a incidência de alagamentos ao longo dos anos aqui na cidade. Então, graças às obras dos piscinões e dos polders, a incidência desses alagamentos diminuiu. Invariavelmente, é claro, vai acontecer um alagamento ou outro em áreas que são mais impermeáveis, porém, o escoamento, a água consegue escoar de forma mais rápida hoje em dia do que há alguns anos atrás. Então, é muito raro que no dia seguinte o problema já não tenha sido resolvido aqui na cidade de São Paulo. Ele não perdura mais por tantas horas assim. A Secretaria Municipal de Transporte também tem uma atuação muito importante, porque eles evitam que motoristas adentrem em vias alagadas, então eles fazem a interdição dessas vias e oferecem também alternativas de circulação para que o munícipe possa chegar em casa em segurança, né? Se não da forma que ele gostaria, pode ser que ele demore um pouco mais, mas o importante é que o munícipe fique em segurança, nunca se arrisque a entrar numa via alagada, porque isso é a maior causa de morte por conta das chuvas, é exatamente a pessoa morrer afogada devido a ser o carro ou ela ser carreada aí pela enxurrada. A Secretaria de Segurança Urbana aí, representada pela Defesa Civil, extremamente importante, é a coordenação operacional do nosso plano, porque eles fazem o primeiro atendimento das ocorrências, decretam os estados de alerta, fazem um mapeamento de risco hidrológico e geológico, e no final do ciclo são eles que elaboram o relatório técnico final, que a Seclima aprova. A Secretaria de Subprefeituras também é extremamente importante na questão da prevenção, porque é sob eles, né, sob a coordenação deles, que fica a questão da zeladoria urbana. Não só na questão das podas, que são muito importantes quando a gente tem aquelas chuvas às vezes não tem uma precipitação muito forte, mas tem muito vento, né, ventos muito altos, com velocidade muito alta. E aí tem aquela questão de cair em cima da fiação e, às vezes, as pessoas ficarem muito tempo sem luz. Então, é muito importante que a poda seja bem feita ou haja remoção de árvores que estejam doentes e propícias a caírem quando há uma velocidade de vento específica. E, além da poda, tem a questão também da microdrenagem, né? Também fazer a coleta dos resíduos que estão nos polders, nos piscinões, nos córregos, fazer a limpeza e a varrição para evitar que haja acúmulo de lixo nos bueiros, atrapalhando o escoamento da água. Também é importante a implantação dos jardins de chuva, que aumentam a permeabilidade do solo. Então, essa secretaria é muito importante, tem ações muito importantes para que a cidade esteja mais bem preparada para receber essas chuvas volumosas. A Secretaria de Comunicação auxilia a Seclima
quando a gente precisa se manifestar, principalmente no dia seguinte, após a ocorrência de algum evento hidrológico aqui na cidade. E eles também promovem campanhas de conscientização, tanto no que diz respeito ao próprio período de chuvas, quanto a questões relacionadas, né? Como, por exemplo, como descartar corretamente os resíduos sólidos, que também é uma questão que está intrinsecamente relacionada às chuvas, né? Porque se a gente descarta corretamente o resíduo, é menos poluição que vai sendo acarretada para os corpos hídricos. Então, é muito importante também que a gente toque nesse tema. A Secretaria de Habitação também promove ações preventivas com programas de urbanização de favelas, especialmente quando essas favelas ou esses assentamentos precários estão em áreas de risco hidrológico ou geológico. E eles também têm uma atuação muito importante na resposta, que é quando a família foi afetada, alguma pessoa foi afetada pela chuva, ela recebe, né, pode receber um cartão emergencial para arcar ali com alguns custos que ela pode precisar devido a ter sofrido ali, ter precisado sair de casa por algum tempo devido a algum alagamento. E a Secretaria de Assistência Social também tem ações de resposta muito importantes, que são eles que prestam assistência à população afetada, levando kits para aquela assistência imediata, como colchão, cobertor. Eles, se precisar, né, se alguma família precisar sair de casa, são eles que alocam em determinados locais para que eles possam dormir em um local seguro, dão cestas básicas para que a pessoa possa se alimentar durante esse período em que ela vai precisar ficar fora de casa. A Secretaria do Verde faz o manejo arbóreo, né, com as podas preventivas e corretivas nas áreas de parque. A poda nas áreas comuns assim do município é feita pela SM-Sub, mas em áreas de parques é a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. E a SP Regula também tem uma atuação importante associada à coleta dos resíduos sólidos, porque eles fazem a coleta excepcional durante os meses da primavera e do verão. O que é essa coleta? A Secretaria Municipal de Transporte tem uma lista dos logradouros que mais sofrem com alagamentos. E aí, eles enviam essa lista para a gente envia para a SP Regula, e aí eles fazem a coleta fora do horário programado nessas vias. Porque muitas pessoas, por desconhecimento, colocam os seus resíduos, né, para coleta nos locais que não são apropriados para coleta. Então, 3 horas da tarde, vai lá, vamos supor que a coleta seja só às 8 horas da noite. 3 horas da tarde, a pessoa vai lá e coloca o lixo. Poxa, 4 horas vai ter uma chuva muito forte ali. Aquele resíduo, ele vai ser levado para o bueiro, vai atrapalhar o escoamento. Então, a SP Regula se antecipa e faz a coleta antecipada desse resíduo. A Secretaria de Saúde também ela tem uma atuação importante de prevenção, quando ela capacita os agentes para fazer o mapeamento dos riscos, e também tem uma atuação importante na fase de execução, né? Que aí eles fazem o monitoramento e verificam a exposição humana depois de um evento. Então, eles fazem a verificação se a pessoa teve contato com alagamento, para ver se ela vai ter sintomas ou não de doenças que podem levar a óbito, como por exemplo a leptospirose, e depois eles fazem a avaliação de alguns locais, depois de um evento, né, algum restaurante ou algum estabelecimento sofreu com alagamento, eles vão lá, né, com a vigilância sanitária para identificar quando e como aquele estabelecimento pode ser reaberto de forma segura. E eles também fazem se precisar levar algumas famílias para abrigos temporários, eles fazem a verificação sanitária desses abrigos para que as pessoas tenham sejam acolhidas da melhor forma possível. E aí a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação tem uma contribuição importante, porque são eles que disponibilizam esses locais para abrigo temporário,
E, especificamente, a Secretaria de Educação também tem uma atuação importante na questão da educação ambiental, tanto dos discentes quanto dos docentes aqui no município de São Paulo. E aí, o plano de ação, ele, pela portaria, por lei, ele deve ser entregue até o dia 10 de agosto de cada ano, porque ele precisa estar pronto e publicado até o dia 1º de setembro do ano corrente, porque o dia 1º de setembro é o início da fase de execução, né? O início da fase que a gente espera que haja mais chuva. Nesse ano, a gente pediu uma antecipação da entrega desses planos de ação por cada uma das pastas, do dia 31 de julho. A gente não acha que todo mundo vai ter tempo de entregar, mas até o dia 10 de agosto todos terão entregues e a gente nós da Seclima, nós vamos nos esforçar para fazer a publicação desse plano de ação até no máximo a metade desse mês, porque é muito importante a gente já ter o plano pronto a partir do dia 1º de setembro, porque o El Niño forte, ele já começou, então pode ser que já a partir do mês de setembro a gente sofra com os impactos das chuvas aqui no município de São Paulo. Então, essas eram as informações do plano de prevenção às chuvas que eu queria passar para vocês. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Quem tiver interesse também de participar das reuniões mensais, pode falar comigo. Meu e-mail é isabelcamargo@prefeitura. E é isso, eu estou à disposição. Espero que tenha sido. Foi um resumo, porque a gente não tem muito tempo para falar sobre tudo, mas é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Bel. Queria agradecer muito os 3 palestrantes de hoje, o Jacinto, o Nazário e a Isabel. E agora abrir para perguntas. Quem quiser só levantar a mãozinha lá que a gente vai chamando. José. Oi, bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer as 3 palestras. Meu nome é José, eu sou analista de políticas públicas aqui da Seclima. E aí, Jacinto, eu fiquei com 2 dúvidas aqui que eu queria tirar com você. O primeiro é com relação a esse registro de raça no DataSUS, porque as bases de dados públicas que eu já trabalhei, esse dado era muito ruim, né? Assim, tinha muito não preenchimento, muito missing. Aí eu reparei também que nas regressões que você mostrou, o intervalo de confiança era mais largo, né? Na parte de raça. Aí eu fiquei curioso para saber se tinha muito missing nesse registro no DataSUS. E a outra é com relação à diferença que se observou na parte de gênero. Porque a parte de raça, para mim, é meio intuitiva, né? A raça está correlacionado com renda, então menos acesso aos serviços, etc. Fica mais claro para mim a explicação da diferença de mortalidade, mas para gênero não fica tanto. Pode responder, Obrigado. Jacinto? Posso sim, obrigado pela pergunta. De fato, acho que assim, no cenário global, os dados do SUS, eles são um caso até bom, né? A gente tem, comparado com outros países, a gente tem uma série de informações, mas, de fato, trabalhar com esses indicadores socioeconômicos é bem desafiador. A gente justifica de erro, e a gente fez algumas estratégias de enchimento desses dados, né? Por exemplo, dias em que a gente tem uma questão passa curva específica para aquele lugar, a gente teve de missing, um pouco mais de missing, que assumindo que essa distribuição seria possível. Além disso, você sobre a questão de gênero, né? Como eu disse, né, existem trabalhos que mostram aspectos fisiológicos justificando essa diferença, mas eu descartaria a desigualdade de gênero como um fator importante no Brasil. A gente, enfim, enfrenta desigualdade de raça, desigualdades socioeconômicas, mas fala-se muito, né, nessa área em interseccionalidade. Essas questões se somam, então, na verdade, eu estaria a desigualdade de gênero como um fator importante, modulando essa mortalidade relacionada ao calor também.
Obrigado. Você está sem som, Luciana. Desculpa. Tiago, por favor, Tiago da USP. Olá, bom dia a todas e todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizar os palestrantes, né, o Jacinto, o Adilson e a Isabel, né, acho que foi um excelente aprendizado aqui para todos nós. Eu, na verdade, levantei a mão porque eu queria fazer uma pergunta para o Jacinto, né, mas, na verdade, acho que o que o José colocou é exatamente o que eu ia levantar, né? Então, assim, bom, primeiro queria dizer que fico muito feliz de reencontrar o Jacinto, né? O Jacinto é um egresso aqui da universidade, a gente né, já teve outras oportunidades de trabalhar junto, eu fiquei muito feliz de ver a apresentação sua aqui, Jacinto, né? Em especial, né? Trazendo essa discussão para questões mais sociais, né? E aí o que eu, né, o que eu queria, né, também destacar é exatamente isso que o José já tinha, né, perguntado, então não vou gastar muito o meu tempo, né? Mas assim, essa questão dos dados, né, em especial de raça, né? Então assim, né? Então acho que você já respondeu um pouco do que o José te perguntou, né? Mas, por exemplo, agora você está em Portugal, né? Não sei se você tem trabalhado também com essas questões, né? Mas, assim, né? Um ponto que eu acho que vale a pena destacar desse trabalho que, né? Em especial você apresentou, né? Que vocês publicaram na PLOS ONE, né? Eu acho que é dos poucos trabalhos que faz esse tipo de análise aqui no Brasil, né? Em especial fazendo esse recorte, né, com essa lente, né, do impacto sobre, né, populações negras, pardas, né? Então acho que, né, talvez outras populações, como povos originários, apesar de vocês terem trabalhado, né, em regiões metropolitanas, né, mas acho que isso acabou talvez ficando fora, ou pelo menos você não colocou isso na sua apresentação, né? Então, assim, né, se você, né, quiser, puder falar um pouco mais, né, sobre essas dificuldades do acesso a esses dados, a qualidade desses dados, né, e também, eventualmente, de fazer algum tipo de comparação com os dados que eventualmente você esteja trabalhando, né, nesse conjunto de dados europeus ou de outras bases, né, internacionais, né, acho que seria legal, né, porque acho que isso é um fórum importante, né, para a gente também trazer essas limitações dos nossos dados aqui no Brasil. Mas, de novo, obrigado, Jacinto, e parabéns aí pela trajetória. Bacana, Thiago. Obrigado também. Fico feliz de te reencontrar aqui. Bom, como eu mencionei anteriormente, na verdade, apesar das limitações, os dados do SUS eles são um caso muito bom no contexto global e que a gente precisa usar justamente, inclusive, para provocar o SUS a melhorar cada vez mais essa base de dados. Eu tenho trabalhado com outros países da América Latina, trabalhado também com dados de Portugal, e a gente não tem esse nível de detalhamento, né, do óbito, causa de óbito, idade, sexo, ocupação, enfim, tem diversas outras variáveis que são até mais problemáticas, né? Tipo a variável de ocupação, por exemplo, que eu não olhei para ela ainda, além da escolaridade e raça-cor. E olhar para esses dados sim muito desafiador, assim. Eu acho que o próprio recorte do trabalho foi motivado por isso. A gente olhou apenas para as regiões metropolitanas, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, o motivo de agrupar em região metropolitana e de selecionar essas 14 foi justamente para ter pelo menos 1 milhão de registros, 1 milhão de habitantes, então aumentar um pouco esse N, né, aumentar o registro de óbitos. Acho que basicamente isso assim que eu poderia comentar. E também eu tenho olhado agora para outros modelos estatísticos um pouco mais robustos, né? O trabalho seguinte que eu mostrei, ele já usa um modelo estatístico desenvolvido por epidemiologistas e muito mais robusto e que chegou em conclusões muito parecidas para o Rio de Janeiro, na verdade, né? Então, eu acho que esse nosso trabalho, eu fico feliz com esse pioneirismo que você apontou, concordo,
e acho que ele, na verdade, aponta para uma linha de pesquisa que a gente precisa olhar cada vez mais, entender que esses impactos não se distribuem de forma homogênea pela população. Acho que é a lição que a gente aprendeu ali e que deve ser mais investigado, com certeza. Obrigada. Vou passar agora para a Laura, da Secretaria do Verde. Obrigada, Luciana. Eu vou fazer perguntas direcionadas a cada um dos palestrantes do dia de hoje, que foi muito legal ter esse conjunto, né, para pensar o problema. Bom, começando pelo Jacinto, eu queria perguntar para você sobre seca. Para o Sudeste, você falou que o El Niño pode trazer principalmente as ondas de calor. Mas eu queria perguntar a você sobre seca. Por quê? Você viu, e aí fica já uma pergunta para a própria Isabel, que a cultura paulistana é de mandar água embora. E a gente já teve 2 graves episódios de seca. Estamos saindo, se é que saímos, de um, né? Então, queria ouvir a sua consideração sobre esse problema, tá? Depois, queria também, e aí, dentro de uma coisa que é competência da nossa secretaria, a questão do combate aos incêndios florestais, né? E até o monitoramento que é feito por satélite, não sei o quê. Se essa interação, né, da circulação atmosférica e aquecimento das águas do Pacífico, e mesmo tem outras considerações sobre aquecimento do próprio Atlântico, se tem alguma coisa a falar sobre a questão dos incêndios. E depois, para o Nazário, eu ia fazer a pergunta dos ventos. O que a gente pode... Porque, por exemplo, na fala da Isabel, surgiu a questão da poda, da manutenção, do status fitossanitário da vegetação, né? Mas eu acho que a gente, e aí fica até para o secretário Naline, eu tenho a impressão que a gente ainda é muito vulnerável para a questão do vento do que, por exemplo, para a água. Então, sei lá, se tinha que fazer um GTI de ventos para entender melhor isso ou não. Então, eu não sei qual a sua avaliação, Adilson, sobre esse aspecto dos ventos. E depois, para a Isabel, eu reitero a pergunta que fiz ao Jacinto, né? A questão da cultura de mandar água embora. O que a gente faz? Porque não é também com jardim de chuva que a gente vai infiltrar água. E o que a gente pode fazer mais. E, por fim, para o próprio Jacinto, não foi você que trabalhou com o Paulo Artacho para fazer análise da contribuição da poluição veicular para a poluição atmosférica geral de São Paulo? E se foi, o que isso tem a ver com temperatura? Obrigada. Laura, te agradeço muito pelas perguntas. Desculpa. Vamos responder na ordem, então, Jacinto, depois o Nazário e a Isabel. Tá bem. Laura, primeiro te agradeço muito pelas perguntas. Vou começar pela última. Sim, eu trabalhei com o professor Paulo Artacho, ele foi meu orientador de doutorado, e na ocasião nós quantificamos qual era o impacto, né, das diferentes fontes para a poluição do ar, para o material particulado em São Paulo. E aí, a gente já sabe disso, né, um forte impacto das emissões veiculares, uma componente industrial importante, mas também os aerossóis orgânicos secundários e também o ozônio, que são poluentes que são formados na atmosfera. E aí a mudança climática, né, as ondas de calor entram como um ingrediente fundamental, porque com o aumento das temperaturas e a própria condição atmosférica associada com essas ondas de calor, a gente tem alguns estudos mostrando um aumento da produção secundária.
né? E aí o Tiago Nogueira, que está aqui, a professora Maria de Fátima, tem trabalhos que mostram que na região metropolitana de São Paulo, assim como em outras áreas, enquanto os poluentes primários têm diminuído, graças à regulação, né, ao controle de emissões, os poluentes secundários têm aumentado e se tornado um desafio cada vez maior. E as ondas de calor e as mudanças climáticas entram como esse ingrediente fundamental para aumentar a concentração desses poluentes. E aí, com relação à seca, também fico feliz da pergunta, porque essa semana a gente publicou um artigo na Scientific Reports, mostrando alterações nos regimes de seca na bacia hidrográfica da Amazônia. E tem uma questão muito interessante, que a gente olhou que a demanda evaporativa é o que tem modulado as secas. Vou traduzir. Na verdade, é como se a atmosfera tivesse com cada vez mais sede, e isso faz com que ela roube essa umidade do solo, então levando a essas secas. Esse trabalho nosso mostrou isso e como isso tem se intensificado nos anos mais recentes. E aí isso está justamente associado com essa questão que eu discuti antes, dos eventos compostos, né? Então, as ondas de calor mudam essas propriedades da atmosfera e fazem com que o solo, né, por exemplo, tenha essa resposta perdendo umidade, então amplifica ainda mais as secas. Isso também está acontecendo no Pantanal, e como eu discuti anteriormente, se tratando das secas e dos incêndios, os impactos, eles não são, a gente não consegue controlar a região de influência deles. Então, o transporte de fumaça da Amazônia, o transporte de fumaça do Pantanal, impacta a qualidade do ar no estado de São Paulo. Então, a questão da seca é crítica também para nós, como uma questão de saúde pública, justamente por esse transporte de poluição. Acho que é basicamente isso a questão da gestão hídrica em São Paulo. Acho que eu vou deixar um pouco mais com a Isabel, que tem mais propriedade para falar. Mas é isso. Nazário, por favor. Bom, Laura, muito obrigado pela pergunta. Prazer conhecê-la. É uma pergunta extremamente difícil de responder. E me permito fazer um remember aqui. Vamos começar com São Paulo. Então, nós começamos com o CGE aqui da Prefeitura de São Paulo em 1999. O que é que nós tínhamos aqui em função de detecção de rajadas de vento, que impactam seriamente a cidade? Os 3 aeroportos, muito próximos, 2 dentro de São Paulo, né? Um na Zona Sul, outro na Zona Norte, e o de Guarulhos, que faz parte praticamente da cidade de São Paulo, porque fica colado ali à Zona Leste, né? Além, é claro, na água funda da estação mais antiga de São Paulo, da USP, né? Ali próximo esqueci o nome agora, já visitei tantas vezes, mas é na água funda. Bom, nós não tínhamos nenhuma informação de vento. E como é que eles acontecem? A gente, através de modelos, a gente consegue prever que nós vamos ter uma determinada situação sinótica, uma frente fria chegando, uma área de baixa pressão, e nós temos uma ferramenta principal, que é o radar. Geograficamente, a gente está muito próximo da Serra do Mar. Já é um estudo até feito, comprovado por um professor da Universidade de São Paulo, que a grande parte dos eventos mais sérios, com impacto muito grande, vem do aquecimento das áreas que têm pouca arborização, poucos espelhos d'água, né? Então, portanto, tem uma superfície muito aquecida. Isso vale também, é claro, para a região do Grande ABC. Todo final de tarde a gente tem, principalmente na primavera, verão, a entrada da brisa marítima. E esse choque do ar úmido, né, com uma região bastante seca e aquecida, ela provoca uma reação dinâmica muito, mas muito forte, e já a erupção de células muito verticalmente muito altas, tá? Chegam até 15, 18 quilômetros de altura, são as tempestades isoladas que provocam no seu bojo rajadas de vento. Não tem como dizer.
se nós temos uma precipitação forte, nós teremos rajadas de vento. Só que a rajada de vento, ela é muito pontual. Você pode ter uma rajada de vento em determinado bairro ou em determinada região, e 100, 200 quilômetros do lado não vai acontecer nada. Né? Mas com o advento, aí eu volto um pouquinho antes, você já começou a espalhar estações meteorológicas pela cidade, e aí a gente já tem um quadro melhor para ser analisado. Hoje são cerca de 30 estações, algumas delas muito próximas, ali na região do Grande ABC, muito próximo do pé da serra, para pegar exatamente o momento em que a brisa começa a chegar. Isso a gente vê perfeitamente pelas nossas estações. E aí dá até para antecipar, eu não diria em cima da hora, mas com algum tempo legal, assim, tempo, coisa de 1 hora e meia, e dizer, olha, nós vamos ter, nessa próxima hora, uma probabilidade muito grande de termos eventos severos aqui em São Paulo. E isso tudo também vai de encontro ao tempo de duração e o deslocamento dessas células dentro de São Paulo que vão se retroalimentando e provocando ventanias. Uma outra questão é quando nós temos a chegada de frente fria. Agora, por exemplo, fizemos um boletim hoje, colocando que nós poderemos ter rajadas de vento de até 60 km por hora. E por que isso? Porque nós temos uma massa de ar seco, né, e sobre boa parte do sudeste, e a chegada de uma frente fria. Claro que ela está provocando chuva muito mais forte nos 3 estados do sul, mas a passagem dela pelo litoral, esse encontro de massas de ar vai provocar ventania, mesmo sem precipitação. Mas com o advento, como eu disse, das estações meteorológicas, a gente já conseguiu um grande avanço. Mas é claro que precisamos muito mais em função dessa incógnita, porque realmente é muito difícil fazer uma previsão de vento. Fechado. Acho que ela não está ouvindo. Ok? Eu posso... O Nazário terminou? Posso responder a pergunta Sim, da sim, Laura? pode. Já terminei, desculpa. Não... Imagina. Queria agradecer pela pergunta. Eu me interesso muito pelo tema das secas. Eu sempre acho que, no contexto dos desastres, dentre os existentes aqui no Brasil, a seca é a mais subestimada e a mais custosa para o Brasil. A gente gasta muito com... Ela travou, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Bom, acho que vamos... Desculpa, voltou, pessoal, eu Bel. caí. Eu vou falar brevemente para eu não ter o risco de cair de novo, mas eu acho que a pior problemática na questão das secas é a forma de enfrentamento, né? Nós geralmente temos muitas ações de resposta, né? Estamos numa crise hídrica, o que a gente vai fazer? Então, a gente se preocupa muito em resolver aquela situação imediata, e aí acaba que as questões de resposta, de enfrentamento a longo prazo, talvez não sejam tão utilizadas. Acho que travou de novo. Bom, vamos continuar, aí depois qualquer coisa a Bel responde diretamente para a Laura. Ale. Bom, primeiro, muito obrigado pela participação de todos, muito, 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 muito interessante. E eu vou tomar liberdade de falar com o Jacinto, porque o Adilson já é nosso Nazário, né, nosso
colegão aí de todo dia, Isabel também é da nossa equipe, e eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte, você teria a questão da sobreposição desses dados? Eu estou seguindo a mesma linha do José Teles e do Tiago Nogueira, né, que a gente, porque tem uma questão de sobreposição, na hora que você tem a população negra, a população mulher, a população periférica, a gente está mapeando esse universo aqui na cidade de São Paulo. Você tem algum dado já onde essa sobreposição acontece e as correlações entre esses grupos, etc. e tal? Ou você teria alguma orientação, uma indicação para algum material para a gente? Alessandro, olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, então se eu não conseguir responder, você me refaz a pergunta, mas na verdade a gente olhou para esses grupos individualmente, né? Basicamente, assim, em termos práticos, separar a base de dados entre homens e mulheres, depois separar a base de dados entre pessoas pretas e pardas e pessoas brancas, e aí agora eu me lembrei que eu deixei de lado uma questão que o Tiago trouxe sobre a população indígena, mas é justamente por estar tratando em áreas metropolitanas, o CN acaba ficando muito, muito, muito baixo, então não deu para ter resultados conclusivos. Então, enfim, mas aí fazemos essa separação das bases de dados, olhamos individualmente, e aí no próprio artigo a gente faz uma discussão sobre esse aspecto interseccional, né? Ou seja, se esses grupos individualmente são mais vulneráveis, então tem até uma entrevista do portal Monga Bay, que foi muito, muito bacana, assim, repercutindo o nosso trabalho, que ele pegou a região metropolitana com maior impacto, que foi Cuiabá, e lá procurou uma mulher negra, idosa, né, e com baixa escolaridade. E fez uma entrevista com essa mulher, tentando entender como que todos esses fatores, né, de estar na região com maior vulnerabilidade, de ser uma mulher, de ser negra, de ser idosa e de ter baixa escolaridade, como tudo isso se somava, né? Então foi uma matéria muito interessante, eu posso até procurar aqui e mandar no chat. Mas olhar, Agradeço demais. legal, olhar para essas variáveis, para a interação entre elas, realmente é um desafio muito interessante e acho que está aí entre os próximos passos, com certeza. Não, maravilha, era exatamente isso que eu queria saber. E se você encontrar esse artigo, vai ser bem, bem interessante. Eu queria ver mais a questão de metodologia, de como você faz esse tipo de sobreposição e a gente vê o impacto específico nessas pessoas que são particularmente mais afetadas por esse cenário. Obrigado, viu, Jacinto? Vou passar agora para o Olímpio, em seguida para o secretário Naline. Parabéns pela apresentação. Foi um dia memorável esse aqui, na verdade, né? Porque as apresentações foram de absoluto interesse para todos nós aqui e mesmo diante dessa possível catástrofe que a gente vai ter aí mais adiante aqui esse ano. A minha primeira pergunta, eu queria fazer duas perguntas, uma para o Jacinto e outra para a Isabel. Não sei se a Isabel vai poder responder, mas provavelmente, se não puder, depois a gente pode fazer um contato direto, aí, se for possível, porque a pergunta é extremamente importante para nós aqui. Eu faço parte da Associação Nacional de Transporte Público e também sou assessor técnico do SP Urbanos, né, que cuida das empresas de transporte público de São Paulo, né? Então, o interesse é absoluto em todos os aspectos que foram apresentados aqui. Para o Jacinto, a pergunta seria o seguinte: a gente viu notícias aí do IPCC recentes aí, há 2 meses atrás, mais ou menos, sobre o cancelamento de cenários mais pessimistas, né? Com a justificativa de que esses cenários eram impossíveis de ocorrer. Então, eu queria saber como é que vocês estão ajustando essas novas diretrizes do IPCC no trabalho de vocês, que eu vi que cita alguns cenários pessimistas. E para Isabel, a minha pergunta é sobre
o que as empresas de transporte já podem fazer desde já, né? Com um plano de ação, não só no aspecto das medidas administrativas que eles podem tomar desde já para prevenir e minimizar os problemas que podem acontecer esse ano, né, até janeiro do ano que vem, provavelmente, pelos dados que vocês apresentaram, e em relação à orientação das próprias famílias, né, dos milhares, né, dezenas de milhares de colaboradores que trabalham com as empresas de transporte público. E se isso for feito de maneira nacional, né, são centenas de milhares de famílias que podem ajudar a evitar um dano maior para a sociedade aí nos próximos meses, né? E desde já tomar essas providências de orientação e de ação propriamente dita. Então, essa é a pergunta para a Isabel. Não sei se ela vai poder responder, mas depois eu gostaria até de conversar com ela a respeito disso, para a gente fazer provavelmente um checklist aí de ações imediatas, né, que a gente pode levar para dentro das empresas. É isso. Jacinto, por favor. Tá, joia. Felipe, obrigado pela pergunta também. Eu, na verdade, não sabia dessa notícia, dei um Google aqui rapidamente, e vi que é algo relacionado com esse aumento, né, das energias renováveis, então, aparentemente, esse cenário já não está tão factível. Acho que eu preciso ler um pouco para opinar, mas acredito que indica uma boa notícia, né, vamos dizer assim. Eu não trabalho diretamente com cenários, mas o fato é que mesmo os cenários intermediários também são bastante preocupantes. Fico feliz se a gente não tiver 40 ondas de calor a cada 50 anos, mas também 20, 30 é um cenário preocupante, porque a gente vê, inclusive, isso é um resultado do nosso trabalho, mostrar que, mesmo numa área tropical como o Brasil, onde as pessoas, teoricamente, já estão adaptadas ao calor, o calor mata, né? Mata e mata de maneira silenciosa. Então, se mesmo o cenário atual já é preocupante, eu acredito que qualquer aumento que a gente experimentar vai representar um risco ainda maior para a população. Fico feliz que o cenário mais pessimista não aconteça, mas então agora é se preocupar com os cenários intermediários. Obrigada, Bel. Obrigada pela pergunta. Espero não cair e conseguir responder inteiramente a sua pergunta, mas pensando sobre o que as empresas de ônibus poderiam fazer e os colaboradores, eu acho que está muito relacionado a ações assim após o evento, né? Quando as ruas já estão alagadas, já houve algum tipo de problema, talvez seja uma questão então de evitar que os ônibus trafeguem por essas vias, né? Para não colocar a população em risco. Então, talvez a Secretaria de Transporte, né, juntamente com a Seclima, talvez pudéssemos montar uma cartilha de como agir, né, nessas ocasiões, como nós já temos essa lista das áreas, das ruas, das avenidas que mais alagam, entender como é que as rotas de ônibus se dão nesses locais e talvez fazer, junto com a CET, vinculada à Secretaria de Transporte, uma, uma articulação de como a gente poderia otimizar, né, o transporte nessas vias, talvez, e sempre estar monitorando todas as vias, porque isso muda, né, ao longo dos anos e das décadas. Um local que alaga hoje em dia não necessariamente pode alagar daqui a alguns anos, porque pode ser que tenha havido melhorias na drenagem em determinado local e pioras em outros determinados locais. Então, fazer esse acompanhamento contínuo e tentar criar vias alternativas para quando
houver um alagamento, os motoristas e os próprios passageiros não se coloquem em risco. Eu mesma já fiquei parada ali perto da Avenida Cruzeiro do Sul por umas 3 horas no ônibus em um dia de chuva torrencial. E aí eu fiquei lá parada, sentada, esperando. E o ônibus ficou lá parado. O motorista não sabia muito o que fazer. Então, de repente, pensar em como a gente poderia agilizar o transporte para que esse tipo de problema não pese tanto nos ombros do munícipe, né? A pessoa que tá indo ou voltando do trabalho e aí se pega ali no meio de um alagamento. E vou aproveitar que eu não caí ainda e terminar de responder a Laura. O problema maior, eu acho que é o nosso método de enfrentamento às secas, que ele ainda é de resposta e de curto prazo, ele ainda não é a longo prazo. Então, acho que a gente deveria focar mais em estratégias de gestão e nas próprias estratégias de soluções baseadas na natureza, para aumentar a umidade do ambiente, da atmosfera, porque como o professor Jacinto falou, né, a evapotranspiração, a onda de calor associada à seca, retira aquela umidade da vegetação, retira a umidade do solo, e isso potencializa ainda mais os cenários de seca. Então, talvez, se a gente pudesse investir mais nessas soluções baseadas na natureza, a gente deixaria a umidade mais disponível e poderia ali, aos poucos, voltar a uma situação mais normal, né, de não tanto déficit hídrico, mas ali uma situação em que a gente consiga abastecer os nossos corpos hídricos e não fique sofrendo por muitas crises hídricas consecutivas, né? Porque a gente teve uma agora em 2025, teve aquela de 2015 e eu não acho que as chuvas que a gente teve esse verão foram suficientes para suprir a demanda que é aqui de São Paulo, mas eu acho que é isso, focar em ações mais a longo prazo. Obrigada, Bel. E agora o secretário Renato Nalini. Bem, eu acho que nós tivemos uma manhã extremamente produtiva. Eu anotei muita coisa que será lição de casa aqui da Seclima e também dos parceiros, né? Eu queria começar falando para o Jacinto que eu gostaria muito que ele se sentisse entrosado com o nosso grupo e assim que você tiver mais notícias, mais dados, exemplos do que o mundo civilizado está fazendo, né? Que passasse para nós, que estamos numa indigência ecológica cada vez mais grave, né? Aquilo que a Laura bem tangenciou aí. Nós estragamos um território que era riquíssimo, exuberante, tornando pavimentado, impermeabilizado, uma cidade que serve ao automóvel, serve aos veículos, né? E em lugar da solução... Alguém está com o microfone ligado aí. Quem é? Acho que é o Nazário. Se puder fechar, Nazário, por favor. Então, nós somos fruto de uma irracionalidade, de uma insensatez que, infelizmente, ela persiste, porque a própria administração pública, em lugar de adotar soluções baseadas na natureza em todas as obras, continua sendo amiga do concreto, do aço, do ferro e do vidro, né? Eu tinha tanta esperança que a presença do Konjian Yu, que ficou 2 dias aqui e falou que a topografia paulistana é própria para soluções da cidade esponja, onde ele fez mais de 1000 exemplos na China, maravilhosos. Nós continuamos fazendo piscinão, né? Nós continuamos inimigos das águas, né? Os esgotos que sobraram, que não são mais rios, eles têm o fundo da casa ali para eles, né? Ao contrário das cidades civilizadas, porque as pessoas aproveitam para jogar imundície no rio, né? Continuam jogando. Então, nós não estamos em escassez hídrica, nós vamos entrar num colapso hídrico muito rapidamente, porque é o único reservatório abastecido com nascentes locais
continua recebendo esgoto in natura, junto com cocaína, com resíduos fármacos, com microplástico, e a única resposta que existe é da OIDA, sacrificada toda semana fazendo demolição. Então, nós temos planejamentos, nós temos ensaios, nós temos dissertações, nós temos teses, mas a sociedade continua a produzir 15 mil toneladas de resíduo sólido por dia e quase nada é reciclado porque as pessoas consomem demais, desperdiçam demais e não sabem descartar, né? Então, nós só alimentamos as empresas que ganham com isso em contratos de 20 anos, né? E nós precisaríamos, Laura, agora com o inventário arbóreo que vocês estão fazendo, ver se a gente consegue identificar as árvores que estão no limite da sua subsistência, porque as tipuanas têm uma vida útil de 80 a 100 anos, está completando agora, né? E nós poderíamos partir, Laura, daquele levantamento da Defesa Civil, que tem o número de chamados da população temendo a queda de galhos, né? Porque a primeira chamada é a queda de árvore, a segunda chamada é a ameaça de queda de árvore, a terceira de queda de galho. Então, já seria uma espécie de parâmetro para a gente trabalhar, né? Mas nós teríamos que fazer um grupo de trabalho só para isso, porque cada ventania... Você viu aqui na frente da prefeitura, as árvores saudáveis saíram com a raiz e tudo aqui na nossa frente, como um recado, né, para nós. Olha aí, vocês têm Seclima, vocês têm Verde, vocês têm SMU e etc., 27 secretarias e as coisas acontecendo. E também, Laura, incentivar o plano hidroviário do Pedro Fernandes, né, que o nome nem é tão significativo, porque, na verdade, reconstituir a ligação que a cidade deve ter com as suas águas, né? As águas são imprescindíveis. Petróleo, não. E Olímpio, nós precisaríamos começar a pensar que, já que metade da poluição aqui em São Paulo, a metade da emissão dos gases venenosos causadores de efeito estufa é causada pelos 13.300 ônibus, é racionalizar a utilização de ônibus. Eu estou cansado de ver aqui, nesse centro onde tem metrô, ônibus passando em cima do metrô, passando vazio, jogando veneno, né? Impedindo que se faça, por exemplo, o bulevar da Faculdade de Direito, né? Porque os ônibus têm que passar ali na Brigadeiro Luiz Antônio e não permitiram que a faculdade utilize aquele centro tão abandonado hoje, daquele que vai da Secretaria da Segurança Pública até a Escola Álvares de Azevedo. O diretor da USP veio aqui mostrar, eles fariam, tudo pronto, não se permite porque o ônibus tem que passar ali, passando em cima do metrô, e às vezes vazio. Eu acho que a primeira colaboração das empresas seria racionalizar, sabe? Já que metade dos 61% das emissões provém dos ônibus, vamos tentar fazer com que, se tiver ônibus sobrando, servir onde falta, não locupletar o centro desse trânsito venenoso, né? Mas olha quanta coisa que a gente tem de fazer. Eu queria agradecer muito, principalmente o Jacinto, que ficou aí praticamente 2 horas e antes disso teve de preparar, né? Foi muito produtiva a sua exposição. Agradecer ao Nazário e a Isabel, que é de casa, e agradecer a participação de todos. E vamos pensar em soluções, em lugar de fazer só falar, né, e não resultar. Reuniões, e de execução mesmo só tem a OIDA. A Luciana que sempre quer falar, né,
Não, não quero falar, eu quero passar para a Ludmila, que ela tem alguns informes para passar. Por favor, Ludi. Na verdade é bem breve, só porque a gente não fez aprovação de ata nas últimas reuniões, então a gente tem 3 atas devendo para o comitê, e aí a gente vai enviar para todos os membros, nas próximas semanas, e aí a gente valida isso na próxima reunião, só para destacar isso, porque a gente sempre envia a ata no convite, e dessas últimas vezes não foram. E aí, aproveitando também para a gente compartilhar aqui no chat e com os membros, o site a plataforma que a gente criou para o plano de ação climática, para divulgar o plano de ação climática da cidade, que a gente fez a revisão, a gente trouxe as novidades e também todo o processo de revisão ao longo do ano passado e desse ano. E aí agora a gente fez um ambiente também para divulgação, não só do plano de ação atualizado agora, mas também de outras informações relacionadas, outras plataformas. Eu até vou compartilhar bem brevemente, se o secretário me permite, porque tem 3 minutinhos, vai ser bem rápido, para mostrar pessoal. Então, aqui tem o acesso para o relatório anual, que a gente publica todos os anos também, que na última reunião o José e a Luísa apresentaram, o plano atualizado, que agora está diagramado, um dashboard de monitoramento também, que é em relação ao relatório que a gente publicou, o próprio site da Seclima, e aí aqui a gente também tem um resumo do que é o plano, as metas de redução de emissão, os links para acessar os inventários de emissão, que é da Secretaria do Verde, então vai diretamente para a plataforma, para o site da Secretaria do Verde aqui, e também a gente tem outras plataformas aqui que também são de outras secretarias e estão associadas a indicadores do PANClima e a agenda climática do município, então tem o Sampa Clima, que é um ótimo site, parabenizando também a Secretaria do Verde, as informações sobre o orçamento climático, o direcionamento para o próprio CGE, para a plataforma do CGE, observação, infocidade e o Confrota, né? Sobre o comitê, a gente tem aqui embaixo também, além das outras informações do PANClima, aqui quando a gente passa o mouse dá para ver quais são os objetivos. A gente também tem aqui as divulgações do comitê, então dá para acessar diretamente aqui para participar da reunião e saber as datas por meio do site, e aí direciona para as outras informações. E aqui a gente tem notícias que a gente vai publicando no site da Seclima. E isso vai ser constantemente atualizado, a gente ainda tem algumas coisas para adicionar no site, como uma linha do tempo e outras publicações relacionadas, e a gente também fica aberto a sugestões do que pode entrar aqui, porque agora é um ambiente para uma oportunidade para incluir outras coisas mesmo. Era só isso para a gente poder divulgar isso também. Obrigada, Ludi. Secretário, o senhor quer encerrar? Eu queria agradecer a todos, dizer que nós estamos muito bem de planejamento, tem muitas metas, muitas estratégias. Agora, o estado de agravamento da situação climática de uma cidade que é toda ela crítica, nós não temos nenhum espaço em São Paulo que esteja imune, incólume a esses efeitos, a esses impactos, e nós vemos aí a poderosa indústria da construção civil inundando São Paulo de prédios onde não há 1 metro quadrado para terra, não tem nada. Eles, se puderem, ocupam a calçada. Elimina-se um conjunto de 4, 5 casinhas onde moravam 8 pessoas e colocam 1.200 pessoas para morar ali, umas sobre as outras, cada um com o seu carrinho, né? Cada um com o seu veículo. Então, a constatação de que a situação é drástica, é trágica, e que ninguém presta atenção, a não ser nós mesmos, os convertidos, me deixa muito pessimista às vezes, né? Por isso, Olímpio, embora o PCC queira dourar a pílula, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, e eu vi inúmeros observatórios, toda a curva
é ascendente, mostrando que a coisa é feia. É melhor a gente se preparar para uma coisa bem feia e que ela não aconteça, a gente fica aliviado, do que falar, não, não vai acontecer nada, brincar de poliana e depois acontecer como aconteceu no Rio Grande do Sul. Semana passada em Ribeirão Preto, né? Já está acontecendo no Sul outra vez, e por que não aqui? Nós somos sempre premiados com essas coisas. Por isso, tudo que a gente puder oferecer de resposta, de impacto, ainda que não seja para resolver a totalidade dos problemas, mas que possa provocar uma reação numa comunidade que está assim, inerte, omissa, insensível, e continua cuidando do que lhe é próprio, né? Eu acho que é importante isso também na conscientização. Eu sei que nós já pensamos assim. Como é que nós vamos ganhar escala, hein? Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa reunião. Obrigada, foi muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada. pessoal. Um abraço. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado, até logo.